Aleluia. Eu estava lá embaixo, participando do louvor junto com os irmãos, ouvindo desde o início do culto, desde a abertura, e eu não sei se você percebeu, mas nós viemos prestar culto ao Senhor, trazer o nosso coração, derramar o nosso louvor, mas o Senhor, desde que nós entramos aqui, já está falando. Já está falando. A abertura não é só um momento pro forma, ou um momento da liturgia. O Senhor é tão bom e tão lindo, que desde que você pisou aqui, Ele já está falando. E você vai entender o que eu vou dizer, ao ouvir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa manhã. Como diz a Elaine, a gente lê a palavra, toma nota de coisas que nos chamam a atenção, mas quando nós somos desafiados a vir para cá, a gente tem que buscar o Senhor, porque fala, Senhor, o Senhor tem falado tanta coisinha, mas tem coisas que Deus separa, e no momento certo Ele fala, é aqui, ó, agora você pega isso aqui. E eu estou me sentindo assim, que esta palavra vai vir no momento certo, porque o Senhor é bom, amém? Antes de começarmos, eu quero fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, amém? Senhor, eu te louvo, porque Tu és bom em todo o tempo, o Senhor é lindo. Nós viemos aqui, nos reunimos em Teu nome, para Te encontrar, não estamos aqui por nós mesmos, mas por causa do Senhor. E eu sei que o Senhor recebeu e tem recebido as nossas ofertas de louvor e de gratidão. O Senhor tem cuidado de nós até aqui. E, Senhor, eu vejo o Teu cuidado. Ao ver, Senhor, aquilo que já foi compartilhado nesta manhã. Ao ver, Senhor, as canções que nós cantamos, que nos fazem olhar para o Senhor e olhar que o Senhor tem aquilo que é bom, que o Senhor nos fez filhos, que o Senhor nos redimiu, que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos perdoou. Não por nós mesmos ou por nossa causa, mas porque o Senhor nos amou. Que é o homem, para que te importes com ele. Mas o Senhor se importa. O Senhor ama. Senhor, e é o Teu amor que nos envolve. E, Senhor, diante da Tua palavra nesta manhã, eu quero pedir, Espírito Santo, toca os nossos corações e continua a falar. Toca cada coração. Eu oro em nome de Jesus para que, Deus, não hajam distrações. Toda distração, Deus, toda tentativa de distração seja anulada nesta hora em nome de Jesus. Eu oro para que os corações comecem a ser tocados. Se há algum coração ainda que não se abriu, se abra nesta hora para aquilo que o Senhor tem preparado. Porque eu sei que o Senhor tem algo nesta manhã. E eu te louvo porque a Tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela é muito mais do que só um alimento que nos nutre ou dá força. Ela também traz cura, ela também nos redireciona e nos faz olhar para quem Tu és. Eu te louvo, Senhor, por isso nesta manhã. Espírito Santo, fica conosco, fica comigo. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta manhã ler com vocês João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. E mais do que ler, eu quero ir com vocês a um lugar de encontro, a um encontro. Sei que nós já estamos aqui com Jesus. Mas eu quero ir com vocês a um lugar de restauração, de alegria e de vida. E nós não iremos sozinhos. Nós vamos juntos com a Maria Madalena. A gente vê aqui nos primeiros versos de João 20, como Pedro e João chegam ao túmulo onde Jesus foi colocado. E como eles saem de lá. E nós vemos também Maria Madalena, que entra e sai do mesmo lugar, do mesmo jardim, do sepulcro. E de todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João,
O de João, ele fala um pouquinho mais, ele dá um pouquinho mais de detalhes sobre a manhã da ressurreição de Jesus. E é interessante aqui ver como pessoas são diferentes entre si e como elas lidam diferentes com uma mesma situação. E é lindo ver como Jesus não despreza essa individualidade. Vamos recapitular. Jesus foi crucificado e o corpo de Jesus foi colocado num túmulo novo aberto, numa rocha. Era um túmulo pertencente a José de Arimateia. E esse túmulo ficava num jardim. Os discípulos não tiveram tempo de lidar como eles queriam, como eles gostariam com o corpo de Jesus, porque já estava chegando o sábado, o dia de descanso. Então, passa o sábado, e todos os discípulos ali, naquele luto, naquela angústia pela morte de Jesus, por ver tudo o que estava acontecendo, por não terem tido esse tempo de velar Jesus. E é aqui que a gente começa a caminhar por esse lugar de encontro. Então, vamos lá para João 20. Versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra revolvida. Então, era na verdade o fim da noite para início da manhã. Não estava claro ainda, ainda estava escuro. Ela foi muito cedo. Então, na primeira hora que ela já podia fazer alguma coisa, ela foi. Então, correu e foi ter, e ela viu a pedra revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. No caso, João, que está escrevendo esse evangelho. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Ainda não tinham compreendido a Escritura, até ali eles não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Os homens, no caso aqui Pedro e João, viram e saíram, voltaram. Outros discípulos souberam do fato, muitos não entenderam nada, outros não creram. Se você continuar lendo o texto, você vai ver a história de Tomé.
A maioria, mesmo escondida e com medo, tinha teorias de que o reino que Jesus pregava, proclamava, era uma libertação política. Então, estava tudo nebuloso. Tudo nebuloso na cabeça deles. Pedro e João saíram do jardim do sepulcro, crendo que Jesus realmente não estava lá. Eu acredito que eles lembraram das palavras de Jesus. Podiam não ter compreendido ainda tudo, mas eu acredito que lembraram. E ainda depois Maria vai e conversa com eles, então tem uma confirmação. Mas João não descreve que ele e Pedro saíram de lá alegres, exultantes, pulando de alegria. Lucas, no Evangelho de Lucas, a gente vê que Pedro voltou admirado de ver o sepulcro vazio. Mas só lá na Galileia, dias depois, é que Pedro tem o seu momento de encontro com Jesus mais íntimo. Apesar de ter visto Jesus antes, né? Só lá na Galileia, Pedro tem um toque do Senhor, tem um novo momento íntimo com o Senhor ali. Mas como é que Maria Madalena lidou com o fato do túmulo estar vazio? No meio da sua dor, foi diferente de Pedro e João. Ela viu, ela não ficou aliviada. Parece que, na verdade, ela não tinha entendido o que estava acontecendo. A angústia dela permaneceu. Ela queria encontrar o corpo de Jesus. Vamos fazer uma pausa. Quem que era Maria Madalena? Vamos olhar quem era Maria Madalena. Lucas 8, dos versículos 1 a 3, nos contam um pouquinho sobre ela. Acho que é o único relato aqui que fala um pouquinho mais das mulheres que acompanhavam Jesus. Eu vou ler para vocês. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então, Maria Madalena era alguém que tinha já tido um encontro com Jesus. Ela tinha sido liberta da escravidão demoníaca. Não fala qual é a natureza dessa escravidão, mas ela tinha sido liberta. E ela fazia parte de um grupo de apoio que assistia Jesus no seu ministério, que servia Jesus e aos 12, com suas posses, com seu tempo, com seu serviço. Não era alguém que estava distante de Jesus. Era alguém que estava próximo, que ouvia Jesus, que via os milagres de Jesus. Era uma discípula. Ela foi liberta de algo terrível. E o texto de Lucas dá a entender que, pelo fato dela servir ali, o seu serviço era uma expressão de gratidão. Ela, então, era alguém grata ao Senhor. Se ela não fosse, ela não estaria ali. Se ela não cresce em Jesus, ela não estaria ali. Muito menos usaria o seu recurso, as suas posses, para servir a Jesus. Ela era uma discípula ponta firme. Pau para toda a obra. Estava sempre lá. Ela amava tanto o mestre, e aqui em João 20 a gente vê isso. Ela tinha tanta devoção, ela tinha tanta gratidão no seu coração, que ela queria servir pela última vez. Porque eles não foram para o túmulo só para ver se estava tudo certo. As mulheres foram levando especiarias, tudo que era necessário para dar continuidade ali ao sepultamento de Jesus, segundo o costume dos judeus. Então, ela foi para servir. E ela queria fazer isso pela última vez. Ela não queria, sem dar a Jesus o que ela havia proposto e preparado com as outras mulheres.
Mas vamos recapitular aqui. Era bem cedo, estava escuro. Maria estava triste pela morte do mestre, assim como todos os outros discípulos. Talvez a caminho do sepulcro ela estivesse chorando, relembrando os momentos em que Jesus ensinava, curava. Talvez relembrando a sua própria libertação. E de longe ela viu a pedra removida. Não precisou nem chegar perto. Não era pequeno. E ela saiu correndo para avisar os outros discípulos. Imagina alguém correndo, chorando, o coração apertado, já estava apertado, porque afinal de contas Jesus morreu. Mas estava ficando mais difícil, estava ficando pior, porque o túmulo tinha sido violado. Foi só isso que ela viu. Alguém abriu o túmulo. Então, depois de contar, ela retorna com Pedro e João. A gente viu como Pedro e João lidaram com isso, voltaram para casa. Maria não voltou. Maria demorou. Os outros evangelhos contam que Maria Madalena não estava sozinha quando foi ao sepulcro. Ela estava acompanhada de outras mulheres. Quando encontraram a pedra removida. Elas também viram, ouviram relatos dos anjos. Os outros evangelhos contam isso. Também viram Jesus. Outras mulheres viram Jesus. Jesus falou, vai lá, fala para os meus irmãos. E retornaram para contar aos discípulos. Mas a Bíblia registra somente um encontro particular, o primeiro encontro particular, depois da ressurreição. E foi com Maria Madalena. Então, o que a gente pode aprender aqui com Maria Madalena? Maria já tinha tido encontro com Jesus. Ela foi liberta de 7 demônios. A sua vida já era uma vida de alguém liberta. Ela já era uma mulher nova. Em Cristo. Mas Maria não estava bem naquele dia. Tem dia que a gente não está bem. Não tem? Tem dia que a gente não está bem. Ou porque estamos doentes, ou porque temos uma angústia, ou porque estamos preocupados, ou porque algo acontece e fugiu ao nosso controle, ou porque estamos carregando cargas. E essas cargas podem ser as mais variadas. Até um luto, como era o caso de Maria. Pensa na sua vida, no seu dia a dia, nas suas lutas diárias. Às vezes uma luta contra o pecado é uma carga. E tem dia que você não está bem. Sem contar os dias, e as mulheres vão me entender, que o humor oscila desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tem dia que você não está bem. Então, olha para você, começa já nesta manhã, diante dessa palavra, olhando para você. Tem algo que está doendo no coração? Tem algo que está incomodando? Essa semana você passou por isso? Hoje você veio aqui assim? Tem alguma angústia? Tem um choro? Tem algo precisando de solução? A Maria tinha. E nós vamos ver aqui que ela não negou a sua dor. Ela também tinha ouvido as palavras de Jesus, que importava que ele fosse entregue, morto e que ressuscitasse. Ela também tinha ouvido isso. Seus olhos estavam vendo ali a concretização da ressurreição. Jesus não estava no túmulo, mas na sua dor e no seu choro. Assim como Maria, às vezes na nossa dor e no nosso choro, a gente não enxerga o sepulcro vazio ou uma promessa se cumprindo. A gente só vê a pedra removida e deduz que aconteceu um roubo. A gente só vê a perda. E, queridos, não é para comparar a sua dor com o outro, não.
Cada um, às vezes, carrega uma carga que é diferente do outro. E nós precisamos entender isso. Em tempos de redes sociais, em que é lindo ver as fotos que todo mundo divulga lá, a gente sempre cai na tentação de se comparar. Gente, isso nos leva para uma situação também de carga e até de pecado. Com as nossas dores é a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, vamos lá para os versos 11 e 12. A partir dos versos 11 e 12, a gente vê que no seu choro, no choro de Maria Madalena, ela olha, desta vez para dentro do túmulo. Ela chegou mais perto. E aí a gente entende por que ela permaneceu ali no jardim. Ela não ficou por causa da tristeza em si, porque ela estava enlutada, porque ela precisava chorar, porque ela estava mergulhada na angústia. Olha só. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Imagina comigo. Põe a sua imaginação para funcionar aqui. Ela estava lá. Ela se deteve. Os outros discípulos correndo para ir embora, talvez até com medo do que fosse acontecer se forem vistos lá. Ela não estava nem aí. Chorando. Você já chorou em público? Ela estava chorando em público, gente. Ali era um lugar aberto. Qualquer um podia passar e ver. E enquanto ela chorava, ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos vestidos de branco. Pedro e João não viram. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto. Um numa ponta, outro na outra. E eles lhe perguntaram. Como é que você acha que os anjos perguntaram? Pensa aí comigo. Eu não acho que foi com voz de trovão. Eu não acho que teve... Eu acho que eles foram amáveis, como Deus é. Mulher, por que choras? E mulher aqui não era só para identificar que era uma mulher ali, não. Era uma forma de tratamento gentil, tá? É dizer, cara, senhora, por que choras? E ela respondeu, entre lágrimas, talvez até com soluços, talvez tentando se recompor, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela colocou não só a sua dor, mas já a sua teoria, roubaram meu Senhor, roubaram o corpo. E tendo dito isto, ela se voltou para trás, ela virou. Ela estava curvada, ela virou, ela não levantou, ela só virou. E quando ela virou, ela viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. E Jesus também, de maneira muito gentil e amável. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela já tinha falado que estava procurando um corpo. A quem você procura? E ela pensou que fosse um jardineiro, afinal ali era um jardim, já estava amanhecendo, era dia de trabalho. E ela fala por que ela ficou ali. Se o tiraste, se foi você quem tirou o corpo, me fala. Onde você colocou? Eu vou buscar. Maria estava inconformada com aquilo que ela viu, com a situação que ela estava vivendo ali. Na sua dor, ela estava inconformada. E isso a levou a buscar uma solução. Ela queria uma solução. E para ela, a solução natural, correta, aquilo que estava ao seu alcance, não era sair dali e voltar para casa. Era achar o corpo. Onde puseram o corpo, ela queria saber. Eu vou buscar. Ela se deteve porque ela queria uma solução. Quando você enfrenta lutas, quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta dores,
Quem te conduz? E para onde te conduz? A sua dor te conduz? Para onde? Você deixa que a dor te leve e você dê as costas ao problema? Você ignora ou tenta ignorar o que está acontecendo? Você volta para trás? Você volta para o ponto de lamento, e ponto de lamento, e ponto de lamento, e ponto de lamento? Ou você vai olhar de novo, inconformada, ou inconformado, não acomodado com a situação, buscando uma solução? O que você faz? O não conformismo de Maria levou ela a olhar de novo e a receber uma revelação no meio da sua dor. Irmãos, um túmulo vazio. Túmulo, gente morta, sem vida. Ia sair vida de lá? Ia sair alguma coisa de lá? Tinha alguma esperança ali? Naturalmente não. Da nossa dor, da nossa luta, nada vai sair. Só Jesus tem solução. O Jesus vivo que ela encontrou aqui, o Jesus ressurreto. Não é a situação, não é a ansiedade, não é o choro, não é a sua dor que define você, ou que deve te conduzir. É Jesus. A morte não venceu Jesus. Ele venceu a morte. A última palavra é dele. Jesus se importou com Maria. E ele se importa com você. Maria queria um corpo e ela encontrou vida. Jesus tem vida para cada um de nós. Jesus tem vida para você. Tem esperança. Tem solução. Então, busque a solução. Não se conforme e busque a Jesus, que está vivo. Maria respondeu a pergunta, por que choras? 2 vezes. Na primeira, ela reconheceu o problema. O que a angustiava. Levaram meu Senhor, não sei onde ele está. Ela já tinha teoria sobre o sumiço de Jesus ali, com certeza. Ainda mais conhecendo como é a cabeça de uma mulher. Devia estar passando de tudo na cabeça dela. E ela não escondeu a sua dor, ela não fugiu. Ela reconheceu aquilo que estava incomodando ela. A segunda vez, a segunda pergunta, tem um complemento. Ela se torna mais específica. Quem você está procurando? E ela manifesta o seu inconformismo e o seu desejo por uma solução. A solução para ela era encontrar o corpo de Jesus, que era a razão da sua vida, do seu amor, da sua devoção. Essa era a razão para ela. E ela só queria isso porque ela queria servir pela última vez. Não tenha receio de ir até Jesus e confessar a sua dor. E o seu desejo por mudança, por uma solução, que você não consegue sozinho. Maria não tinha como sair procurando um corpo, ela queria que alguém apontasse onde estava. Muitas vezes a gente não vai, na nossa condição, conseguir solução. Confesse, então, o que traz dor, desconforto, luta, dificuldade, peso, angústia. E confesse o seu desejo por recuperação e por uma solução. Não tenha medo ou receio de ir a Jesus, abrindo o seu coração. Jesus foi gentil com Maria.
E Ele é com você também, comigo também. Jesus te ama tanto quanto amou Maria, Pedro, João e todos os outros discípulos. Ele vem para salvar, Ele não vem para condenar, Ele vem para libertar, Ele vem para perdoar, Ele vem para curar, Ele vem para consolar, Ele vem para restaurar, Ele vem para encher o seu coração do amor do Pai. A Bíblia fala que Jesus é a expressão do Pai e do amor do Pai. E se Ele é a expressão do Pai e do amor do Pai, quer saber como o Pai te trata? Olha como o Pai te trata. Salmo 103. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da coma redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E pode colocar aqui as nossas limitações, as nossas dores, a nossa angústia, como nós achamos que merecemos. A gente vive numa sociedade de mereça para receber. Com Deus não é assim. Porque eu e você não merecemos nada. E Ele não nos trata nessa régua. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele tem algo para você, com amor, e é cheio de amor. João 20:16, disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Pensa aqui na expressão de Maria ao ver Jesus. Ao ouvir e ver Jesus. E ver que ela encontrou mais do que ela procurava. Ela queria o corpo e ela encontrou Jesus vivo. Ela não recebeu a solução que ela queria. Foi melhor. Ao confessar, ao buscar Jesus, Ele não vai te deixar sem resposta. Ele vai se revelar a você. Ele vai tocar, Ele vai transformar. Estar diante de Jesus e ter a revelação de quem Ele é, nos leva para um lugar de mudança, de transformação e de solução. É o primeiro passo. Quem encontra Jesus não permanece o mesmo, amém? Não permanece o mesmo. Jesus a chama pelo nome. Ele não falou assim, não chora, está tudo bem, vai passar. Vão passar os meses e vai melhorar. Ele não falou, não temas. Ele falou quem Ele era. E ela reconheceu quem Ele era na vida dela. Mestre. Muitas vezes a gente precisa disso, a gente precisa ser lembrado de quem nós somos e de quem Ele é. Gente, isso faz toda a diferença na nossa caminhada com o Senhor e na nossa caminhada aqui na terra. Isso arranca ervas daninhas, isso tira o medo, tira dúvidas, destrói fortalezas, como a gente tem ouvido já há algumas semanas.
Ver Jesus, ter a revelação de quem Ele é, nos conduz em meio a processos de mudança, de cura e de transformação, de aperfeiçoamento e de libertação. Tem coisas que são transformadas, eu sei que são mudadas, no mesmo instante que a gente encontra Jesus. Eu sei que você tem experiências disso, eu também tenho. Tem outras que levam mais tempo. São processos. E nesses processos, muitas vezes a gente é ajudado. Quando estamos em comunhão com o corpo de Cristo, somos edificados, somos consolados, somos amados. Recebemos da parte do Senhor consolo, amor, força. Muitas vezes a gente precisa de alguma ajuda específica ou especializada, e não há nada de errado com isso ou de problema. Muito pelo contrário, se o Senhor capacitou pessoas especializadas, capacitou, a sabedoria vem dele. Mas isso não substitui o encontro com Jesus. Não substitui ver quem Ele é e quem você é. Não substitui receber revelação da palavra sobre a sua situação, sobre aquilo que você está enfrentando e lutando. E é onde nós devemos colocar, de fato, o nosso coração, a nossa confiança, em primeiro lugar. Como é que eu vejo Jesus? Ali foi fácil, né? Que experiência maravilhosa. Mas a gente vê Jesus num lugar de relacionamento com Ele. Em oração. Entrando na presença do Senhor com louvor e com gratidão. E se você não sabe o que naquele dia louvar, ou o que levar diante do Senhor, abre os salmos. Seja inspirado pelos salmos para louvar ao Senhor. No seu momento de oração. Você encontra Jesus na busca pela palavra. E na comunhão com os irmãos, como eu já disse. Eu vou destacar aqui uma coisa, a busca pela palavra. E como isso pode fazer diferença em ver Jesus. E a diferença que isso traz para a sua vida e as lutas que você enfrenta. A palavra de Deus é a revelação de quem Ele é. Do seu coração, da sua vontade, do que Ele faz. E também de quem nós somos. Vocês já ouviram uma expressão assim? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho? É verdade. É verdade. Então, depois que você confessou a sua dor e que você confessou o seu desejo de mudança, confesse a palavra. Para trazer à luz aquilo que ainda não existe. Alimente o seu coração do que dá esperança, que é a palavra. Não é a situação, não é a dor, não é o choro, não é a ansiedade, não é a preocupação. É a palavra. Hebreus 4:12 fala que porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela não é letra morta. Não é uma tinta preta num papel. Ela é viva e eficaz. E ela separa. Ela faz um corte. Ela opera. Aqui ele cita como espada. Salmo 149:6 fala: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Efésios 6:17, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Não sabe o que orar, não sabe que palavra confessar,
Mas você já reconheceu a situação, o problema, aonde a palavra de Deus precisa entrar no seu coração? Se a sua Bíblia tem recursos, ela vai ter uma concordância. Procure textos na concordância. Ore, Espírito Santo, fala comigo. Nessa situação eu preciso ser relembrada. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que conduz à verdade e que ensina todas as coisas. Se ainda assim você está com dificuldade, não busca o Google, não. Eu sei que o Google é uma ferramenta excelente. E para a gente achar uns versículos, quebra um galho. Você só lembra aquela partezinha, né? Aí você digita lá no Google. Só que aí você vai cair na tentação de procurar uma ministração, de alguém que já falou algo. E você vai deixar de ouvir o que Deus tem exatamente para você, pela palavra. Sabe quem você pode buscar? O teu irmão mais experiente na fé. Não precisa ser o pastor Roberto, que é quase uma enciclopédia ambulante. Mas você tem uma dupla de oração, não tem? Tem. No seu momento de orar com a sua dupla. Porque essa é a intenção, gente. Não é você orar daqui e ele de lá. Faz uma ligação, manda um zap. Alguém de confiança, que você vai confiar e falar, irmão, eu vou abrir uma coisa aqui para você. Eu queria achar um texto que fala sobre isso. Um texto que fala sobre angústia. Um texto que fala sobre alegria. Eu queria um texto que fala sobre cura. Eu queria um texto que trouxesse uma esperança para mim no meio dessa situação. Eu estou enfrentando um problema. E essa semana está difícil de carregar essa carga. Mas eu não estou conseguindo encontrar. Você pode receber mais do que um texto nessa situação. E mais do que um ombro amigo. Ele pode te dar o texto para você confessar a palavra. Mas ele pode orar com você. E quem sabe até entrar num propósito de jejum com você, a depender daquilo que você enfrenta. E irmãos, se você é a dupla que está sendo procurada, seja discreto. É só você e ele, tá? E Deus. Fica fechadinho ali entre vocês. Para que confiança é algo que a gente constrói. Com pequenas ações, que não custam nada. Uma delas é não sair contando para ninguém, não. Porque se ele está abrindo o coração para você, é para você. Senão ele tinha colocado lá no Facebook, no Instagram, no Zap, até no Zap da igreja. Mas se ele está falando só para você, é para você. Eu vou tentar contar rapidinho uma experiência minha. Porque eu sei que eu estou falando da palavra, e eu sei que isso está claro para vocês. Mas eu já enfrentei situações que para mim era uma dor muito grande. É por isso que eu falei, não compare aquilo que você vive com ninguém. Não vá por essa via. Porque Jesus te vê na sua individualidade, na sua necessidade. E Ele se importa com isso. Para você pode ser pequeno ou muito grande. Mas Ele se importa com isso. Não importa o tamanho da situação ou da dor. E eu já passei algumas coisas em que a angústia estava ficando muito grande. Por questões de problemas que eu estava enfrentando. E isso estava gerando ansiedade. Isso estava gerando ansiedade. Eu estava ficando com um peso de preocupação e de ansiedade. Estava me sentindo presa naquela situação. Com dificuldade para orar e para buscar a palavra. Eu estava me sentindo sufocada. Até que chegou um dia, eu falei, chega. Eu parei tudo que eu estava fazendo, sentei e eu comecei a orar. Eu estava lendo a palavra aqui naquele dia, o Senhor é tão bom, porque você lê a palavra, Ele fala aquilo que você precisa ouvir. Por isso que eu falei, não vai buscar o Google, não, procura a sua Bíblia.
E o Senhor começou a falar. E eu falei, Deus, eu não quero ficar nessa situação. Isso aqui está me gerando ansiedade. E eu procurei os textos bíblicos. E eu comecei a ler e a orar aqueles textos bíblicos. Foi libertador. Libertador. Não só da angústia. Mas recentemente teve uma fortaleza que caiu. Literalmente caiu. Antes da Vasha ministrar sobre fortalezas. Já passei por situações em que eu simplesmente, as crianças já tinham ido dormir, o Jael já tinha ido dormir, eu estava lá com os meus afazeres, eu ainda tinha que passar a roupa. À noite. Eu não liguei a TV, falei, vai fazer barulho, e também não tem nada que preste mesmo, né? E eu comecei a ouvir louvores de uma pessoa que eu gosto de ouvir. E Deus sabia aquilo que eu estava precisando naquele dia. Eu comecei depois a ficar preocupada se eu ia acordar as crianças ou o Jael. Não porque eu estava cantando alto, mas porque o Espírito Santo começou a ministrar o amor dele, a me envolver. Eu quase não consegui passar roupa, não. Era eu, Jesus, a passadeira e o ferro. E Jesus estava trazendo ali algo novo para mim, sobre o amor dele por mim, e me envolvendo naquilo, me fazendo levantar de novo, sabendo quem eu era. Eu estava tendo uma revelação nova, para mim era nova. Pequenas ou grandes situações, se você vai para Jesus, você não sai o mesmo. Não sai o mesmo. Se você não está entendendo o que está acontecendo, permaneça buscando Jesus. É nesse lugar de permanecer, de perseverar, que você vai ser transformado, que você vai receber resposta. Marta foi. A esperança voltou, a alegria voltou, mudou até o que ela tinha para contar. Ela não foi contar onde estava o corpo de Jesus. Ela foi contar, Jesus está vivo. E foi contar o que Jesus falou para contar. Fala com os meus irmãos. Jesus não falou, fala com os meus discípulos. Fala com os meus irmãos. Olha a identificação. Aqui tem algo que o Espírito Santo me chamou a atenção nesse texto. Há uma alegria na presença de Jesus, em encontrar-se com o Mestre, mesmo em meio à dor. Por isso que eu perguntei, o que você faz? Você se deixa conduzir pela dor ou você vai buscar uma solução? Marta foi restaurada na alegria que vinha da certeza de que o relacionamento com o Mestre não tinha acabado. Jesus não estava mais morto, estava vivo. Ela queria encontrar o morto, ela encontrou Jesus vivo. O relacionamento não acabou. E o relacionamento com Jesus não acabou para ela, e não acabou para mim, e não acabou para você. Não importa o que você está vivendo, não acabou. Jesus voltou para o Pai, mas o Espírito da promessa, o Consolador, o Conselheiro, nos foi dado. Jesus rogou ao Pai, e o Pai deu. Está lá em João 14. E você é testemunha disso, porque eu sei que você vive com o Espírito Santo. Jesus prometeu estar com os discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou, olha, por mais 10 anos eu fico aqui com vocês. Ele falou, todos, até que tudo se cumpra. Quem é discípulo de Jesus? Eu sou. Reconheça a presença interior do Espírito Santo. Agradeça ao Espírito Santo por sua presença. Ame a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada.
que efetivamente e sobrenaturalmente renove o nosso amor, sustente o nosso zelo por retidão, por justiça, por santidade, que nos faça caminhar, porque nós precisamos da força do Senhor, e Ele promete força sobrenatural para que a gente viva neste mundo. É com o Espírito Santo e com o auxílio do Espírito Santo que a gente tem revelação da palavra e poder nos nossos corações. É o Espírito Santo que traz a força de Deus para vivermos a cada dia. Anota aí Efésios 3,16. Peça ao Espírito Santo que fortaleça a sua mente, suas emoções. E para que você fale com o poder do Espírito Santo. A começar sobre o seu coração e sobre as suas situações. Depois para os outros. E testemunhe e frutifique o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. O poder já está em nós. Está em mim, está em você. Já está. E um poder para testemunhar. Maria Madalena saiu dali e anunciou aos discípulos. Viu o Senhor e ela contava o que ele tinha dito. Maria inicialmente queria ter contado, olha, colocaram o corpo de Jesus aqui, vamos lá buscar. Vamos terminar esse negócio. Mas ela contou que viu Jesus vivo e ressurreto. Ela foi portadora de uma boa notícia, notícia de esperança. Pensa na Maria radiante, que tinha ido antes chorando para o túmulo. Ela estava voltando como agora? Com um sorriso largo. Eu imagino que até dando risada. Sabe aquela quando você fica tão alegre, que você ri sozinho? Que você gargalha? Você não se contém de tanta alegria? Eu acho que foi assim. Não dava para esconder. Não era mais a notícia do túmulo vazio. Não era mais a sua dor. Nem a angústia, mas era a sua libertação. E uma libertação para todos. Encontrar-se com Cristo, ser transformado, nos leva também a testemunhar de Cristo. Não só do que Ele é capaz de fazer ou do que fez, mas da pessoa de Cristo. Eu já estou terminando. E se eu puder destacar alguma coisa aqui nesta manhã, é para que você busque o lugar do encontro. Não sai rapidinho, não. Não volta correndo. Procura o lugar do encontro. No início do culto nós ouvimos que Deus é refúgio. E que Ele socorre aqueles que o temem, protege aqueles que o temem. Nós cantamos aqui que Ele tem todo o bem para aqueles que o buscam. Então não sai correndo, não. Busca todos os dias o lugar do encontro. E você vai encontrar Jesus. Ele te conhece e conhece a tua dor. E Ele continua sendo gentil, amoroso. E pronto para estender a mão e te conduzir para algo melhor daquilo que você imagina ser a solução. Porque quem de fato tem solução é Ele. Eu queria que a gente ficasse de pé. E antes de orarmos, eu quero deixar registrado para quem estiver em casa, ou quem for ouvir esta ministração, que se você não conhece Jesus, ou não teve um encontro com Jesus, ou mesmo se você está aqui e não teve ainda um encontro com Jesus, é muito fácil. Jesus quer se encontrar com você. Jesus tem cura, tem libertação, tem vida nova. Ele vem para salvar. Não é uma religião, não é uma obrigação, não são ritos religiosos. É a presença viva de Jesus a cada dia. E você pode ter isso.
Basta orar, basta buscar Jesus, com fé no coração. E se precisar de ajuda, a gente está aqui para te ajudar a encontrar Jesus. Amém? E eu quero que a gente, nesta hora, abaixe a nossa cabeça, feche os nossos olhos. Diante dessa palavra, peça ao Espírito Santo para sondar o teu coração. E para te ajudar a não só hoje encontrar Jesus naquilo que você precisa e deixar com o Senhor cargas. Mas fala, Espírito Santo, eu preciso do Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu preciso da tua palavra, eu quero ter coragem e dar o primeiro passo e não desistir, não voltar atrás, perseverar. Amém. Senhor, eu te louvo nesta manhã pela tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor está vivo e é presente, é Deus conosco. Eu te louvo porque a tua palavra, a tua promessa se cumpriu e se cumpre a cada dia. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, não queremos olhar para trás, não queremos ver túmulo vazio, não queremos nos deter em circunstâncias e situações, mas queremos olhar para o Senhor e encontrar teus olhos, encontrar teus braços de amor, encontrar descanso, encontrar paz e restauração, encontrar a tua palavra que é viva e eficaz, encontrar a tua palavra que vivifica, que nos ensina, que nos conduz. Espírito Santo, eu te louvo porque o Senhor está conosco. Amamos a tua presença e precisamos de ti. A tua palavra nos revela que o Senhor é o Espírito da verdade que conduz a toda a verdade, que o Senhor ensina todas as coisas. Ensina-nos, Espírito Santo. Abrimos o nosso coração a ti nesta manhã. Não queremos endurecer o nosso coração, mas queremos abrir o nosso coração. Não queremos perder tempo mantendo um coração duro e fechado, mas queremos abrir o nosso coração para receber do Senhor aquilo que precisamos, para encontrarmos contigo, para recebermos revelação de quem tu és e de quem nós somos, para recebermos ajuda dentro do corpo de Cristo e na comunhão com os nossos irmãos, para sermos edificados em amor e para testemunharmos do teu poder e do teu amor àqueles que estão ao nosso redor. Espírito Santo, nós precisamos de ti, porque sem o Senhor não podemos fazer nada efetivamente, nem sobrenaturalmente, que nos conduza a Cristo. Não queremos caminhar nas nossas próprias forças, porque as nossas forças são limitadas, são falhas. Mas o Senhor tem melhor, mais do que imaginamos ou do que pensamos, para aquilo que vivemos e enfrentamos. E o Senhor tem vitória diante das lutas que enfrentamos. Queremos caminhar na vitória e na liberdade com que Cristo já venceu e já nos libertou. Por isso eu peço, Espírito Santo, ministra os corações, nesta manhã, neste dia, nesta semana. E muitos encontros, ó Deus, contigo, encontros com Cristo e com teu Santo Espírito, marquem a nossa caminhada e a nossa jornada, até o dia que nos encontraremos face a face com o Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém.